Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos para a palavra do Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde, o Espírito Santo do Senhor esteja te guiando, em nome de Jesus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E nós somos para ele, ovelhas do seu pasto. E as ovelhas, elas se alimentam do alimento que o pastor concede. E a ovelha recebeu um presente que é um alimento maravilhoso, que é a palavra. Nós, como ovelhas, nós nos alimentamos da palavra do Senhor. A cada semana, a cada terça-feira, nós estamos aqui para meditarmos. Nós aprendemos todos os dias, mas hoje é o dia da nossa meditação. Eu queria ler com os irmãos alguns textos. Nós estamos na carta de Paulo aos Efésios, ao povo, à igreja situada na cidade de Éfeso, e essa carta chega para nós. Se chegou para nós, é porque o Espírito Santo de Deus quer que nós andemos segundo a palavra e a orientação do Espírito Santo de Deus. E aqui está inserido toda a nossa luz, toda a nossa lâmpada para iluminar os nossos pés enquanto andamos no caminho que é Cristo. Deus abençoe. E eu queria ler essa carta mais uma vez, Efésios 3:14. Nós estamos meditando pouco a pouco nessa carta. E eu convido a você a conhecer essa carta como um todo. Leia, tire para a sua meditação, leia um capítulo por dia, volte. Bíblia se lê várias vezes. Leia o capítulo 1 hoje, leia o capítulo 1 amanhã, leia o capítulo 1 por uma semana. Depois na segunda semana leia o capítulo 2. Depois todos os dias leia o capítulo 2. Na terceira semana leia o 3. É assim que a palavra de Deus vai entrando no nosso coração. Não se lê apenas uma vez, mas se repete, se medita, examina tudo aquilo que está sendo falado. E isso nos leva tempo. E para nós começarmos aqui, nós estamos vivendo em um tempo em que muito se fala da falta de tempo. Por que você não foi na igreja, meu irmão? Sem tempo. Por que você não orou? Sem tempo. Por que você não lê a palavra? Sem tempo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira que o diabo nos ensina e nós falamos constantemente. Não é que nós não temos tempo, é que não é nossa prioridade. Tudo aquilo que é nossa prioridade, a gente tira tempo da onde não tem. É a madrugada, é tudo aquilo que é de importante para nós. Nós criamos, arrumamos tempo para aquilo. Aquilo que não é nossa prioridade, a gente não tem tempo, a gente esquece, a gente deixa para depois. E aí a gente vai levando, sempre deixando para depois. Mas não faça isso com as coisas de Deus, porque você foi chamado para ser do céu. Então as coisas dessa vida ficam em segundo lugar, a do céu em primeiro. E Efésios 3:14 diz assim, irmãos: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós
arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Paulo encerra o capítulo 3 falando da sua vocação, da sua incansável oração. A carta aos Efésios ela é rica, irmãos, porque, como eu já vou repetir algumas coisas, ela é para a igreja entender quem ela é. Nós vimos coisas lindas no capítulo 1. Vós sois predestinados para as bênçãos. Ele nos abençoou. Então, Paulo repete o tempo inteiro o que a igreja é. E como ele revela como a igreja é, ele deixa muito claro que quem sabe quem é não corre atrás de qualquer coisa. Paulo está dizendo, vocês são o alicerce, a igreja. Vocês são os detentores do poder do Criador. O poder do Criador que fez tudo. O homem, a humanidade, a criatura, desfruta da obra do Criador, que é a terra, a sua criação, tudo que nele há. Mas detentor do poder desse Deus, Deus deu para a igreja. Deus deu para aquele que o Espírito Santo está fazendo uma obra no coração dele. E aí Paulo vai dizer assim, ó, por esta causa me ponho de joelhos, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no homem interior. Olha o presente de Deus para nós. Irmãos, eu sinto muito que, quando nós falamos dessas riquezas na Bíblia, muitos perdem o interesse até de assistir o vídeo. Porque hoje tem muito autoajuda usando a Bíblia para autoajuda, campanhas na internet de nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Mas o evangelho muitas das vezes vai faltar alguma coisa. Mas o poder do homem interior é o suficiente para, nos momentos difíceis, nós continuarmos. Por que nós continuarmos? E assim, versículo 17, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós alicerçados em amor, a fim de poder de compreender. Eu disse lá atrás que a carta aos Efésios é carta de compreensão, de entendimento, de você entender quem você é, a fim de compreender com todos os santos, ou seja, a unidade. Só o Espírito Santo faz isso. Só o Espírito Santo faz isso, nos manter unidos em amor, em comunhão. Como eu disse, o amor de Deus, a graça do Filho, a comunhão do Espírito. O que me faz ter comunhão com você, você com o seu irmão, é só o Espírito Santo. E o Espírito Santo atua nos santos. Quem são os santos? A igreja. Para compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura,
qual é a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Que amor é esse que excede todo entendimento? Vamos meditar, irmão. Ah, pastor, mas o senhor já leu. Eu disse que Bíblia se medita, né? Que entendimento é esse que eu já disse para os irmãos? Esse capítulo 2, vamos voltar, nós estávamos no 3, vamos para o capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Amor que excede todo entendimento. Eu disse domingo na igreja que Deus, ele não é um Deus de entendimento. Ele não é um Deus de expectativa. Ele é um Deus para ser conhecido. Deus se revelou a um homem através de Jesus. E essa revelação de Deus é unicamente para que nós, seres humanos, igreja, o conhecê-lo ainda mais. Eu quero entender Deus. Tem pessoas que estão falando, eu quero entender o trabalhar de Deus. Eu quero entender o que Deus está fazendo. Eu quero entender o porquê Deus fez. Eu quero entender porque Deus não fez. Eu quero entender o amor que excede todo entendimento. Deus, ele é muito além do nosso entendimento. É por isso que Cristo habita em nós mediante a fé. E a fé não vem de nós, é dom de Deus, não se entende. Por que você está crendo tanto que Deus vai abrir? Você está crendo tanto que Deus vai realizar um milagre? Porque eu creio. Mas nada está a favor, mas eu creio. A fé é um firme fundamento, é um alicerce. É uma rocha firme que não abala. A gente pode pisar firme. Ah, mas será que Deus vai? Será que Deus faz? Será que Deus vai conceder? Cristo habite em vosso coração pela fé. Será que Cristo está habitando no teu coração pela fé? Ou Cristo habita só quando você entende? Quando você entende, Cristo não faz parte da sua vida. Cristo faz parte da sua vida em todos os momentos ou só nos momentos bons? E Paulo está orando por isso, eu me ponho de joelhos para que vocês entendam. Que vocês sejam fortalecidos com o poder. Ele vai falar depois no capítulo 6 da armadura de Deus ser fortalecido. O bom é que Paulo dá o assunto e depois ele vai explicando porque falou aquilo. Tanto que no capítulo 1 nós dissemos, capítulo 1 ele quer trazer em nós a consciência de quem somos. Irmão, você é escolhido. Você é predestinado. Pastor, como saber quem é predestinado ao céu, quem é predestinado às bênçãos, como Paulo diz no capítulo 1, sobre as bênçãos, e Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Quem tem essa predestinação? Deus sabe quem vai ser salvo? Claro que Ele sabe. Aquele que permanecer até o fim, sendo fortalecido no Senhor. O problema é que nós estamos querendo pegar um atalho e ir até o fim sem o Senhor. Porque nós estamos entrando no campo do entendimento. A gente quer entender para caminhar. E Paulo diz que a gente não precisa entender, a gente precisa conhecê-lo. Conhecê-lo cada dia mais. Quem o conhece cada dia mais tem relacionamento. E nós só conhecemos a Deus no caminho. Nós não conhecemos a Deus no início. Não, eu preciso entender tudo para eu caminhar. O céu, o evangelho não é para você. Como eu disse domingo na igreja, crie um Deus então para você. Não precisa entender tudo para permanecer de pé. Deus é um Deus de ser conhecido. Cada dia que você conhece. E não é possível conhecer a Deus fora do caminho.
Versículo 17. E assim habite Cristo em vosso coração. Versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Você não consegue entender os planos do Senhor, o amor do Senhor. Você não consegue entender as veredas do Senhor. Você não consegue entender a obra de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu coração. Você não consegue entender fora do caminho. Por isso que Cristo é o caminho, ele te chama para caminhar. E no caminho, em Cristo, Cristo habitando no teu coração, você começa a caminhar nele e aí você vai conhecendo quem é ele. Sabe qual é a frustração do mundo? A frustração do mundo é que o mundo quer entender para caminhar. E o mundo quer entender e conhecer longe do caminho. Já percebeu que nós estamos vivendo em um tempo que todo mundo conhece Deus? Todo mundo conhece Deus, não, porque Deus é assim, Deus é assado, Deus é desse jeito. Porque cada dia se cria uma versão de Deus. Tem uns que creem que Deus é o Deus que só nos acorda. Tem uns que creem que Deus é o Deus só na área profissional. Não, tá tudo bem, Deus é fiel. E se essa porta fechar, meu irmão, acabou Deus. Só que Deus só se revelou ao homem para ser conhecido. E existe uma porta para conhecer ele. E Jesus disse, eu sou a porta. E aí ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, não nosso, o poder dele, o poder que opera em nós. O poder é dele, mas quem é o detentor do poder? Os santos. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Eu preciso repetir isso, irmãos. Eu preciso repetir isso. Paulo está dizendo, por esta causa eu me ponho de joelhos. Eu estou orando para vocês entenderem. Eu estou orando para vocês compreender que é necessário conhecê-lo. Você conhecendo o Pai, você conhece o Filho. Quem já viu, né? Aqui na nossa região, inclusive, muitos perguntam isso, é filho de quem? Ah, sou filho de fulano, sou filho de ciclano, beltrano, você é filho de quem? Então, quando se pergunta se é filho de quem, é porque a pessoa quer conhecer o pai. Você é filho de quem? Eu sou filho de fulano. Ah, conheço. Automaticamente, a imagem de quem é o pai vai ser do filho. Ah, você é filho dele? Ah, tá. Automaticamente, a consciência de quem é o pai olha para o filho, ah, você é filho dele. Então, acredito que você é assim, 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 porque eu conheço seu pai. Quanto mais você conhece o Pai, quanto mais você o conhece, mais forma de filho dele você torna. Você começa a se tornar a imagem de um filho quanto mais você conhece o Pai. Não é entendendo, é conhecendo. Não é esclarecendo as coisas, porque algumas ele esclarece, outras não. Até o que está escrito tem debates em todo canto. Aqui eu acho que é isso, aqui eu acho que é aquilo. Sabe por quê? Em tudo, Deus não deixou deixou a gente para a gente meditar, justamente para entender que muitas coisas desta palavra é mistério, porque a gente não vai entender tudo. Muita coisa ele deixou em mistério. Mas uma coisa ele deixou às claras, para você conhecer quem é o Pai. E você vai conhecer aqui a referência de Pai. Tanto que referência, tá fluindo, irmão, tá fluindo. Não esqueça de dar um oi aí, a paz do Senhor. Fala comigo, meu irmão, minha irmã.
Está fluindo. Olha o que Paulo diz. Estou falando do contexto inteiro que ele vai dizer no capítulo 5. Capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Aleluia. Olha como o Espírito Santo é lindo, que até eu fico impressionado, irmãos, porque eu vou ministrando aqui, o Espírito Santo vai falando no meu coração e eu vou falando para vocês. Quem tá aí ligado, quem tá aqui me assistindo, tá ligado, tá recebendo coisa do céu, não é de mim, não. Não é de mim. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Quem é seu pai? Meu pai é o Todo-Poderoso. Então eu sei que você é mais que vencedor. Quem é seu pai? Meu pai é o dono do ouro e da prata. Então eu sei que ele é o Deus provedor na sua vida. Que seja pouco, mas ele provê. Que seja o necessário, mas ele provê. Sede imitadores de Deus. Por que Paulo está mandando, orientando, ensinando-nos sermos imitadores de Deus? Porque mais uma vez ele está nos exortando, conheça o seu pai. A referência de pai, você precisa conhecê-lo. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, o povo não quer mais conhecer Deus. Dá trabalho. Tem que passar horas conversando com ele, meditando. Um conselho pastoral de ensino: ore depois de ler a palavra, porque você vai orar da forma correta. A palavra te ensina e você ora conforme ela te ensinou. Nós estamos orando sem saber orar, porque a única chave que nos ensina a orar é a palavra, e a gente não quer mais ela. Dá trabalho, leva tempo. A gente prefere ver um Reels no Instagram, pronto. A gente quer as coisas instantâneas, mas conhecer o Pai ainda é da forma que sempre foi. Eu estou aqui com 22 minutos de vídeo transmitindo para você aquilo que eu já meditei alguns minutos. Não é que eu não tenho tempo, tem muita coisa para fazer. Nós estávamos o dia todo lá carregando as coisas na igreja, muita coisa. Mas é a prioridade. Não tem como você ser filho se você não tiver tempo de conhecer o seu pai. Se você não entender quem é o seu pai, a crise de identidade do mundo, quem eu sou, será que ele me chamou mesmo? Será que eu sou alguém mesmo? É a crise de interesse de conhecer quem é o pai. O mundo, o homem está perdido porque perdeu o caminho de conhecer o Pai. E quem é o caminho? Jesus. E eles não querem. Mas Paulo está dizendo, eu oro para que os santos, eu oro para que a igreja de Éfeso, eu oro para que a igreja de Cristo tenha poder, fé, para que Cristo esteja em vós. O caminho que é Cristo esteja em vós. Porque andando no caminho vocês vão entender a boa e perfeita vontade de Deus. E eu quero encerrar, irmãos, dizendo isso. Você que está aqui, irmãos, Deus te abençoe. Você que está aqui, Deus te abençoe. Porque não se querem mais ouvir a palavra. Você acha que a guerra espiritual é só aí? É aqui também. A guerra espiritual é em todo o tempo. Você está gravando para quê, pastor Luiz? Luiz, você está gravando para quê? O povo quer saber de nada disso, não. Você acha que a guerra no meu coração não acontece também? Não está gravando para quê? Está gravando à toa. Ninguém vai querer, ninguém vai ver. Mas lá naquele dia eu vou entregar o ministério que ele me confiou. O Senhor me colocou lá para ensinar a palavra, pai. Eu ensinei. Eu vou enviar para todo mundo. Alguns vão passar, mudar a página. Alguns vão mudar. Mas eu sei quem é meu pai.
Se eu não sei tudo, eu estou ainda aprendendo e querendo conhecê-lo mais. E é só aqui. Não abro mão. Não abro mão. Aquele que é poderoso passa a conhecer seu Pai. Levanta essa cabeça. Aleluia. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente. Meu Deus, essa palavra é linda. Infinitamente, coisa que não está no nosso entendimento. Porque tudo que nós fazemos nessa terra é finito. Começa e acaba. Tudo começa e termina. Agora, o infinito, só ele. Infinitamente, fazer infinitamente, não parar, não acabar nunca. Só ele pode fazer na sua casa. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. Não tenta fazer com o seu, você não tem poder. Você não tem poder de salvar ninguém. Ei, esposa, ei, filho, ei, mãe, você não tem poder de salvar ninguém. Mas se você ir para o caminho, ir para Cristo, e em Cristo conhecer o seu Pai a cada dia, ele tem poder. E esse poder opera em nós. A ele seja a glória na igreja dos santos, no povo de Deus. Você tem sido povo de Deus, você tem sido um religioso. O povo de Deus é muito mais do que ir no culto, irmão. O povo de Deus é amar. Atitudes de amor. Dar frutos e o vosso fruto permaneça. Esse é o povo de Deus. Permanecer. João 15, aquele que permaneceu. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que está em mim dá fruto. Vocês são a ponta dos galhos, os ramos, e na ponta do galho dá fruto. Aquele que estiver em mim dá fruto. Você tem dado fruto, meu irmão? A ele seja a glória na igreja por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Estamos no final do capítulo 3 do livro da carta de Paulo aos Efésios. Medite tudo aquilo que foi falado. Volta o vídeo se precisar. Mas é tempo de voltar ao conhecimento de quem é Deus. O Espírito Santo tem incomodado a minha vida muito para falar isso, como profeta dessa geração. Como alguém que quer falar não o que dá like, o que dá curtida, o que viraliza. Vocês não vão me ver aqui falando o que viraliza. Porque eu estou na contramão do que o mundo quer. Eu estou pregando para você a contramão do que o mundo está querendo. Estou pregando para você para que você tenha uma consciência de quem você é em Cristo, de quem você é nele. Desde o capítulo 1 ao 3, agora que nós estamos meditando, Paulo está falando. Vamos repetir, irmão, porque Bíblia é para se meditar. Vamos, capítulo 1. Bendito Deus, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais. Você recebe aí? Você está recebendo aí, irmão? Nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele. Você recebe aí que ele te escolheu? Pelo amor de Deus, eu não vou me cansar de falar para você ter essa consciência. Você é escolhido do Senhor. Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Não é antes de você nascer, não. É antes do mundo existir, você já foi escolhido. Olha que maravilhoso. Para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, ele nos predestinou para ele. Para ele. Para a adoção de filhos. Você está entendendo quem você é? E Paulo, a carta de Efésios resumindo, irmãos, quem você é.
Leia a carta de Paulo aos Efésios. Semana que vem estaremos continuando. Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela tua casa. Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. E eu creio que só de você estar aqui, você está se alimentando do céu. Você está se alimentando do céu. Senhor Jesus. Espírito Santo, eu creio que o Senhor é o mesmo. E é o Senhor que faz uma obra nos corações. Senhor, ainda há um remanescente, ainda há alguém querendo ser usado, ainda há alguém querendo te conhecer, ainda há alguém que tem sede, ainda há alguém, Senhor, eu creio, Senhor, é por isso que eu prego, é por isso que eu abro a Tua palavra, ensino, é por isso que eu estou aqui na frente desta câmera e essa pessoa que está do outro lado da tela, Senhor, está aqui também. É por isso, Senhor, porque eu creio que um irá ouvir e a Tua palavra irá transformar. Em nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, Senhor. Muda a nossa mente. Muda a nossa mente para quem somos diante do Senhor. E assim as nossas atitudes e ações será mediante a consciência de quem somos. Se eu sou filho, eu vou agir como filho, eu vou amar como filho, eu vou imitar o meu Deus, porque o Deus, Ele é meu Pai. Abençoa-nos, Senhor, em tudo. Abençoa esta casa, este lar, os enfermos, os desamparados, os angustiados. Sai agora em nome de Jesus toda depressão, todo mal, toda opressão maligna. Eu repreendo pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Você é escolhido. E eu declaro agora a vida sobre o teu lar em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Que bom que estamos aqui